Fala, gente! Saudades de vocês, tô com saudade de vocês! Vamos pro capítulo 5. Vocês estão gostando dessas leituras mais do que sexy sobre o Bitcoin? Bitcoin. Gente, vocês estão me surpreendendo, hein? Comentários maravilhosos. Obrigada por estarem aqui comigo. Agradeço a presença. Parabéns pela disponibilidade de vocês em tirar um tempo para aprofundar os conhecimentos, para aprender mais. Só assim a gente vai conseguir mudar, transformar a nossa realidade e também transformar a realidade ao nosso redor. Muito obrigada pela presença de vocês. Capítulo 5. Tudo o que você precisa saber sobre Bitcoin e blockchain. Para entendermos mais detalhada e tecnicamente o que é o Bitcoin e o que são as criptomoedas ou criptoativos, preciso explicar a você sobre a blockchain, que surgiu junto com o Bitcoin. Há uma confusão natural entre esses dois conceitos e muitos acham que trata-se da mesma coisa, mas isso não é verdade. O que é uma blockchain? Blockchain é uma estrutura de banco de dados diferente dos tradicionais. De modo geral, é um ambiente virtual e global onde se armazenam informações e dados de forma organizada e segura. Entretanto, como existem tipos diferentes de blockchain, vale ressaltar que as características de cada uma variam conforme cada aplicação e infraestrutura. Por trás de diversas aplicações web, como Facebook, Twitter, além de outros tantos sistemas e programas, existem diferentes tipos de banco de dados que sustentam e armazenam tudo o que roda no computador. Por ser algo que fica nos bastidores da internet, os usuários não conseguem enxergá-los. Uma das diferenças entre esses bancos de dados tradicionais para as blockchains é a maneira como essas informações são registradas e armazenadas. Nos bancos de dados tradicionais, o armazenamento é centralizado. Na blockchain, o registro ocorre seguindo uma ordem cronológica e é guardado em diversos servidores de forma distribuída. Por que ela é diferente do que existia até sua criação? Uma das principais diferenças dessa tecnologia é a segurança que ela garante aos usuários, da forma como foi idealizada e como realmente acontece na vida real. A informação que circula pela rede possui um registro praticamente imutável, portanto, incorruptível. Há várias razões pelas quais a blockchain, como a do Bitcoin, é tão segura. Entre elas, vale destacar: número 1. Ela é baseada na criptografia, um conjunto de regras que visa codificar a informação a fim de que apenas o receptor consiga decifrá-la. Número 2. Um bloco de informação é criado sempre a partir do bloco anterior e é anexado em uma sequência cronológica, criando uma cadeia como a imagem número 1. Por isso, o nome blockchain, que em português significa cadeia de blocos. Essa relação de acúmulo de blocos faz com que exista uma conexão entre todas as informações na rede. Pense em uma corrente de elos, imagem 3, e note que não é possível incluir ou retirar nenhum elo, pois para isso seria necessário desfazer toda a corrente. Número 3. A blockchain possui um registro distribuído. A imagem 2 pode nos ajudar a entender melhor o que isso significa. Por não ter uma estrutura de registro centralizada, a blockchain registra e sincroniza as informações com todos os pontos da rede. Esse tipo de registro não é centralizado em um único ponto, nem é descentralizado em vários pontos. Por ser distribuída, para que a rede saia do ar, é preciso desconectar todos os pontos ao mesmo tempo. Nesse conceito de tecnologia distribuída, as regras e alterações são baseados em consenso, onde todos os pontos são corresponsáveis
sem haver necessariamente uma hierarquia de poder ou uma entidade responsável por manter o sistema funcionando. Aqui nós temos a imagem 1. Uma blockchain é definida como uma cadeia de blocos, como na imagem acima. Cada bloco se conecta com o anterior em uma sequência cronológica. Como funciona? A blockchain é uma espécie de livro-razão. Ela registra todos os movimentos da transação, como a quantia, quem enviou, quem recebeu e o lugar onde fica registrada a movimentação dentro deste livro. Quando uma transação ocorre em uma blockchain, ela é agrupada em um bloco criptografado com outras transações que ocorreram no mesmo período de tempo. Cada bloco contém uma espécie de carimbo com a data e horário da transação. O bloco é então transmitido para a rede. A rede blockchain é composta por nós, nodes, que são participantes que validam e retransmitem informações de transação. Essa participação é voluntária e o benefício é o de garantir a integridade da rede. É como na reunião de seu condomínio. Você colabora para fiscalizar e verificar se as coisas estão em ordem, pois isso também é do seu interesse. Essa é a mesma lógica do torrent, programa usado para baixar filmes, músicas e jogos, sabe? Em um sistema tradicional de rede, o servidor armazena informações e compartilha com o cliente, o usuário, quando solicitado. No torrent, quando uma pessoa baixa um arquivo, seja ele qual for, você puxa o arquivo de outra pessoa, outro nó da rede. Depois de baixado, você também se torna apto a compartilhar e distribuir o arquivo, tornando-se também um novo nó. Imagem 2. Na rede centralizada, todo o poder e confiança está centrado em um único ponto. No sistema descentralizado, há uma hierarquia de vários pontos de poder. No conceito distribuído, não há necessariamente uma hierarquia, é um sistema horizontal de organização. Para que serve a blockchain? Essa tecnologia oferece tanta segurança para os usuários que permite retirar os intermediários da transação, sem comprometer a confiança entre as partes interessadas. Ou seja, com essa tecnologia, teremos a possibilidade, em alguns casos, de não precisarmos mais de um banco ou instituição mediante a troca de dinheiro, pois a rede garante a proteção da transação. E não estamos falando somente de dinheiro. Outros tipos de operações também poderão passar a funcionar sem intermediários, transações financeiras ou monetárias, como é o caso das criptomoedas ou de documentos variados como contratos, dados médicos, registros pessoais, identificações ou qualquer outro tipo de informação que necessite ser armazenada com segurança. Pense em todas as vezes que você precisou ir a um cartório. Agora pense que você pode transformar seu documento de papel em um arquivo digital chamado de token. A partir do momento que você tiver o token em mãos, você o enviará para o cartório, autentificar e fazer a devolução sem que você precise sair de casa. Esse processo já existe. Há uma startup chamada Original My, que usa a blockchain para tokenizar os documentos e fazer o envio para um cartório parceiro. No futuro, provavelmente esse processo ficará ainda mais simples. Você terá um app no seu celular que irá tokenizar seus documentos e você fará o envio desse token diretamente para a outra parte. Nesse caso, o cartório nem precisará mais estar envolvido no trâmite. E isso acontecerá porque o token não é uma cópia do documento, ele é o documento em si. Essa também é uma das sacadas brilhantes da blockchain, a originalidade do documento. Mesmo no ambiente digital, estamos lidando com documentos cujo valor é de um original físico, pois não há duplicidade na rede. Por isso, o processo é tão seguro. Quais são as principais características de uma blockchain? Pelo seu formato de funcionamento distribuído, a estrutura foi desenhada com base em consenso. Isso significa que
mais de 50% dos participantes precisam concordar e sincronizar a cadeia de blocos para que as informações armazenadas sejam validadas. Dessa maneira, torna-se praticamente impossível alterar a informação gravada ou que a rede seja atacada por hackers. Cada novo bloco faz referência ao anterior, e a cada nova entrada de dados, o último elo é verificado. É assim que a integridade da cadeia inteira é garantida. Você se lembra da reunião de condomínio que eu citei anteriormente? Bem, imagine que alguns proprietários decidem fazer uma reforma no prédio. Haverá uma reunião para tratar do assunto, e todos os custos, transações e documentos envolvidos na operação só serão aprovados se mais da metade dos proprietários validarem e concordarem. Dessa forma, é bastante inviável que o processo seja violado e corrompido, pois haverá muitas pessoas participando ativamente e validando as informações da cadeia toda. Imagem 3. A cadeia da blockchain e seus elos. Como a informação é guardada, a mesma informação é processada e armazenada em inúmeros computadores ao redor do mundo. E para alterar qualquer informação armazenada, seria necessário alterar e sincronizar a informação entre todos os pontos da rede. O sistema de consenso é o que garante a segurança da rede e a imutabilidade das informações. Uma blockchain utiliza criptografia em todas as suas ligações, o que assegura que informações sigilosas possam ser armazenadas sem que nenhum ponto da rede tenha acesso ao conteúdo, que só se torna visível para quem possui a devida autorização. A blockchain é uma espécie de livro-razão. Ela registra todos os movimentos da transação, como a quantia, quem enviou, quem recebeu e o lugar onde fica registrada a movimentação dentro deste livro. E como vai acontecer a tal revolução? Os benefícios promovidos pela blockchain são revolucionários e se estendem para empresas, indivíduos e comunidades locais. Os mais citados são a coordenação confiável de dados, resistência a ataques, infraestrutura de tecnologia da informação compartilhada e tokenização de ativos. A blockchain é considerada uma tecnologia disruptiva devido à sua capacidade de proteger informações pessoais, reduzir intermediários, desbloquear ativos digitais e potencialmente abrir a economia global para milhões de participantes que estão à margem do sistema financeiro tradicional, por exemplo. Às vezes chamada de Trust Machine, máquina da confiança, essa tecnologia está trazendo transparência e segurança às redes digitais em inúmeras indústrias. De muitas maneiras, essa revolução pode ser considerada uma revolução na confiança. Onde pode ser utilizada, são inúmeras as possibilidades de aplicação de uma blockchain. Basicamente, qualquer sistema que precise de armazenamento de dados ou que trafegue informações entre usuários pode se beneficiar dessa tecnologia. Vamos usar como exemplo a compra de um imóvel. São inúmeros os intermediários envolvidos nesse tipo de transação: bancos, corretores, advogados, cartório, imobiliárias, etc. Você já parou para pensar que cada um desses elos da cadeia armazenam os documentos separadamente, gerando mais burocracia, custos e diminuindo a transparência da operação? Usando uma blockchain, podemos consolidar todos os registros em um único ambiente e, com isso, simplificamos a transação, eliminando intermediários, baixando seu custo e facilitando seu rastreamento. O próximo passo é a transação direta entre comprador e vendedor sem a necessidade da validação de dados por terceiros, enquanto o próximo sistema é constantemente verificado e auditado por toda a rede, como você pode ver na imagem 4. Imagem 4. Os indivíduos poderão se comunicar diretamente com as instituições sem precisar de um intermediário como o cartório ou um banco tradicional. Quais serviços e indústrias podem se beneficiar dessa tecnologia? Serviços notariais, autoridades certificadoras, bancos centrais,
agentes custodiantes, adquirentes de cartão de crédito, produtores agrícolas e exportadores, sistemas jurídicos, hospitais e sistemas de saúde, seguradoras, etc. A lista é enorme. Todos esses setores, consequentemente seus usuários, vão ser impactados pelo uso da blockchain. Aplicações da blockchain. Por ser uma tecnologia que oferece uma segurança inigualável e a possibilidade de transformar um documento físico em um ativo digital através da tokenização, a blockchain transformará relações em diversas indústrias. As aplicações ainda são abstratas, pois é uma tecnologia que está no início de sua vida e ainda há um caminho para que as empresas entendam a melhor maneira de usá-la e como torná-la amigável para o uso no dia a dia. Pense comigo, antes de surgir um iPhone ou um smartphone na sua vida, você sentia necessidade de um aparelho desse tipo? Na verdade, não. A vida fluía e as coisas se resolviam sem um telefone móvel, que é praticamente um computador, ao alcance das nossas mãos. Porém, depois que eles foram criados, houve uma quebra de paradigma e tudo mudou. Hoje em dia, quase não conseguimos imaginar como seria a vida sem esses aparelhos. Para mim, blockchain tem esse potencial. Como eu disse anteriormente, a revolução da blockchain irá afetar muitas indústrias e as relações entre pessoas, instituições privadas ou públicas e governos. Aqui fiz uma lista de fatores que são impactados por ela. Número 1. Dinheiro. Como a blockchain surgiu a partir da criação do blockchain, é natural que a primeira aplicação que vem à mente quando pensamos nessa tecnologia seja no campo do dinheiro. E, de fato, atualmente a maior quantia de soluções existentes que utilizam a tecnologia são na área financeira. Como vimos no capítulo anterior, a blockchain tem sido usada para fazer transferências internacionais em cerca de 2 horas, algo que podia levar no mínimo 2 dias. Além disso, tanto a indústria financeira tradicional quanto as fintechs estão usando a blockchain para criar soluções para sanar as dores dos consumidores. Tudo isso fará com que os serviços e os produtos sejam mais baratos, rápidos e menos burocráticos. Uma possibilidade é a criação de stablecoins, ou moedas estáveis, que, ao contrário do Bitcoin, possuem uma cotação estável e, para tanto, o lastro em algum ativo ou conjunto de ativos. A ideia da criação de uma moeda estável e privada, com controle rígido de emissão e lastreada em ativos, é antiga. Em 1976, Frederick Hayek propõe em A Desestatização do Dinheiro, uma competição monetária que aconteceria por meio da criação de moedas privadas estáveis, algo que algumas décadas depois tornou-se possível com a tecnologia. Número 2, trabalho. O segundo campo a ser abordado é o trabalho e seu formato de remuneração. Não estou falando especificamente do aumento de vagas para desenvolvedores, mas de sermos remunerados por trabalhos que hoje realizamos gratuitamente, como reservar passagens aéreas ou comprar um item online. Com a utilização da blockchain, esse tipo de remuneração tende a aumentar. Número 3, a atenção. Hoje, uma das maiores fontes de receita de companhias é a atenção dos usuários. A atenção ao tráfego é o que empresas de mídia, ferramentas de busca ou plataformas como o Facebook precisam para monetizar ou vender produtos. Já existem startups que utilizam blockchains para recompensar os usuários, dividindo a receita de anunciantes e remunerando quem consome esses anúncios. Número 4, dados. Outra fonte de receita de diversas companhias como Google, Facebook, etc., vem dos dados de usuário. Ponto muito discutido atualmente e que levou à criação de leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, General Data Protection Regulation, GDPR, na União Europeia, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPDP, no Brasil.
O fato é que dados de usuários são constantemente coletados e comercializados, seja por meio de geoposicionamento, troca de mensagens e basicamente qualquer uso de aplicativos e programas de computadores, tablets ou smartphones. A mudança acontecerá quando os usuários forem remunerados pelos dados que forem comercializados. Falo mais disso no capítulo 6. Número 5. Tudo como serviço. Além disso, ainda existe a possibilidade de sermos remunerados pelo aluguel de itens que não utilizamos, não somente quartos ou apartamentos como no Airbnb, e carros como no Mobi, uma startup de compartilhamento de carros entre pessoas físicas por meio de uma plataforma online. Mas também já é possível alugar até mesmo espaço de memória ou capacidade de processamento do seu computador através de blockchain, como oferece a empresa americana Storj. Qual é o impacto da blockchain? O impacto da blockchain na economia será gigantesco. Foi inclusive uma das temáticas prioritárias no Fórum Econômico Mundial em 2018, em Davos, por exemplo. Uma pesquisa da empresa de tecnologia Cisco estima que 10% do PIB global, que atualmente é avaliado em 80 trilhões de dólares, será armazenado em blockchain até 2027. Diversos governos, consultorias e multinacionais publicaram relatórios sobre as possíveis implicações da blockchain, somando mais de 500 mil de novas publicações nos últimos 2 anos e gerando mais de 250 milhões de resultados de pesquisa no Google quando buscamos pela palavra blockchain. Os principais grupos de tecnologia também estão investindo pesadamente para criarem suas próprias blockchains. A IBM tem mais de 1.000 funcionários envolvidos com a tecnologia e 200 milhões de dólares investidos em conectar objetos, carros, geladeira, roupa, óculos, a internet, sendo a rede baseada em blockchain. O estudo da empresa de consultoria Gartner aponta que a blockchain vai criar cerca de 175 bilhões de dólares em valor de negócios até 2025 e cerca de 3 trilhões de dólares até 2030. Tudo o que você precisa saber sobre Bitcoin e criptomoedas. Atualmente existem mais de 2.000 criptomoedas e pode acreditar, esse número já foi maior. Como a grande maioria delas usa a mesma lógica de funcionamento do Bitcoin, que foi a primeira, ao entender o que é e como funciona o Bitcoin, fica mais fácil compreender o restante. O que é o Bitcoin? O Bitcoin foi criado em 2008, mas só entrou em funcionamento em 3 de janeiro de 2009. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo. Para funcionar, usa um sistema criptografado, por isso o uso do prefixo cripto, cripto em uma rede distribuída, que é a blockchain, que na verdade foi criada por causa do Bitcoin. O Bitcoin surge então como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, que é algo maior que uma moeda ou meio de pagamento, pois além de compreender a emissão de novas unidades, como faz a Casa da Moeda, também é um sistema de controle e distribuição. Tudo isso ocorre de forma independente e sem uma autoridade central, baseado somente em códigos matemáticos. Quem criou o Bitcoin? A primeira criptomoeda foi criada por uma pessoa ou um grupo de pessoas de forma anônima e voluntária que atende sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. O desaparecimento de Satoshi é considerado uma espécie de vantagem competitiva do Bitcoin em relação às outras criptomoedas, pois ele não tem efetivamente um dono e não depende do seu criador. É o que chamamos de organização de centro vazio, ou seja, não existe um indivíduo que possa ser responsabilizado pelo sistema. Como se compra Bitcoin? Idealmente, o sistema foi criado para não depender de intermediários, mas entendo que esse será um dos próximos passos na sua curva de adoção. Você pode aceitar Bitcoins como forma de pagamento por produtos ou serviços, ou então comprá-lo em corretoras usando moedas correntes nacionais como o real e o dólar, ou também usando outras moedas digitais como o Ether
ETH e Litecoin LTC, entre outras. Uma terceira forma seria através da mineração. Explico esse conceito mais à frente, mas essa é uma atividade cada vez mais industrial e que demanda capital intenso para ser eficiente. Onde é possível comprar Bitcoin? O lugar mais comum para comprar Bitcoin são as corretoras de criptomoedas, também conhecidas por exchanges. Existe uma série de corretoras de criptomoedas nas quais é possível comprar e vender Bitcoins. E a melhor maneira de descobrir uma confiável é por meio de pesquisas na internet. Sim, pode parecer estranho eu sugerir que você faça uma pesquisa, mas além do fator educativo de buscar informações e não comprar ideias prontas, há o fator velocidade. As mudanças desse mercado são muito velozes, e enquanto eu escrevo este livro, até a publicação, é provável que muitas coisas tenham mudado. Portanto, procure sempre se informar antes de abrir uma conta em uma corretora. Também é possível comprar diretamente de pessoas que possuem bitcoins. Porém, como a tecnologia ainda é muito nova, realizar essa transação ainda não é algo amigável para o consumidor comum e é difícil encontrar pessoas de confiança. Como o Bitcoin funciona? Como o Bitcoin está dentro da blockchain, ele registra todas as transações que ocorrem em um livro contábil também distribuído, onde todos que estão na rede têm que ter uma cópia para parte dela. Essa redundância garante que as pessoas que tentem agir de má fé sejam repelidas da rede. Isso também elimina o que chamamos de ponto único de falha, ou seja, as informações armazenadas de forma distribuída eliminam o risco de falha de um único servidor centralizado. Cada usuário do sistema do Bitcoin possui um par de chaves criptografadas pública e privada. As chaves públicas servem como endereço da conta, por exemplo, se o Carlos quiser enviar a Amanda um Bitcoin, ele vai remeter para o endereço da chave pública da Amanda para que a Amanda consiga receber os Bitcoins enviados pelo Carlos. Ela precisará usar sua chave privada. As transações são validadas e adicionadas à blockchain através de um processo chamado mineração, que também é o método pelo qual novos Bitcoins são criados. O que é a mineração de Bitcoin? Por meio da mineração que novos Bitcoins são criados e inseridos na rede. Para criá-los é necessário resolver um enigma criptográfico computacional extremamente difícil. O minerador que conseguir desvendar o enigma ganha o direito de inscrever um novo bloco na blockchain e as taxas das futuras transações que ocorrerem nesse bloco, assim como um montante de bitcoins. Pelo protocolo do Bitcoin, um novo bloco é minerado a cada 10 minutos. Como é possível minerar Bitcoin? O Bitcoin é um sistema aberto, ou seja, qualquer um pode se juntar à rede como um minerador. Mas minerar Bitcoins não é uma tarefa fácil, pois é necessário comprar um hardware específico projetado especialmente para a resolução de enigmas computacionais. Ainda assim, mesmo possuindo hardware, os mineradores costumam se juntar a um grupo de mineração, os chamados pools de mineração, que podem conter pessoas de várias partes do mundo para somar esforços na resolução do enigma. Se o pool resolver o enigma, cada membro do grupo receberá um valor correspondente à quantidade de processamento que contribuiu. Quantos bitcoins existem hoje? Uma das características que diferenciam o Bitcoin de outros ativos financeiros é seu limite de emissão, algo estipulado através de um cálculo complexo presente no seu protocolo. Esse limite é de cerca de 21 milhões de Bitcoins. Até 2019, cerca de 18 milhões já foram emitidos, ou seja, mais de 85% da oferta total. Além disso, a taxa de emissão de Bitcoin é fixada por bloco minerado. A cada 10 minutos, mais ou menos novos Bitcoins são emitidos na rede pelos mineradores. Essa recompensa de bloco também reduz ao longo do tempo, de modo que a cada 4 anos, o equivalente a 210 mil blocos, o número de Bitcoins gerados em um bloco é cortado pela metade. Quando o Bitcoin foi lançado em 2009, foram gerados 50 Bitcoins por bloco.
Em 2012, a recompensa caiu para 25 bitcoins por bloco. Em 2016, para 12,5 bitcoins por bloco, atingindo o equivalente a 120 mil dólares em outubro de 2019. E assim sucessivamente até serem emitidos todos os cerca de 21 milhões. Se o ritmo de mineração se mantiver mais ou menos como agora, a previsão é que isso ocorra por volta da década de 2140. Quanto vale um Bitcoin? O primeiro registro de preço ocorreu em 22 de maio de 2010, quando um homem chamado Laszlo Hanex, membro do maior fórum sobre bitcoins do mundo, fez a primeira compra de que se tem registro de um produto físico usando bitcoins. Ele fez essa provocação no fórum e um rapaz chamou Gercos mediou a compra. Ele pagou a quantia de 10 mil bitcoins para receber 2 pizzas, totalizando 25 dólares, recebendo o equivalente a 0,0025 dólares por bitcoin na troca. Em dezembro de 2017, esses mesmos 10 mil bitcoins chegaram a valer quase 200 milhões de dólares. Por ser considerado a pizza mais cara da história, além de ser o primeiro registro de troca de bitcoins por um produto, o dia 22 de maio é comemorado no mundo todo na comunidade de criptomoedas e conhecido como o Bitcoin Pizza Day. Agora, se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Desculpa por alguns errinhos de português. Eu estou viajando e eu me comprometi a fazer essa gravação. Então, eu agradeço muito se você deixar o seu like. Isso vai demonstrar que você está gostando da leitura e vai ajudar com que a nossa comunidade de cripto pelo mundo aumente e nós possamos trazer mais liberdade para mais pessoas.